Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, conheça nossos colunistas e colaboradores. Nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV e ainda pelo WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 5052-6622. Como toda quinta-feira, o programa Gente que Fala faz a sua parceria, mantém a sua parceria, gente do MPD que fala, gente do Movimento do Ministério Público Democrático, hoje quinta-feira, Procurador de Justiça, doutor Plínio Gentil, que é membro do MPD. Prazer tê-lo aqui, doutor Plínio. Muito prazer mais uma vez, e nesse debate com tantos parceiros ilustres, certamente mais uma quinta-feira produtiva. Também conosco a advogada Lúcia Bludini, que é conselheira da OAB. Doutora Lúcia, prazer tê-lo aqui. Prazer, muito obrigada mais uma vez pelo convite. O juiz de direito Glauco Costa Leite. Conosco, doutor Glauco, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Zancopé. É um prazer estar aqui novamente. Tenho certeza que vamos tratar de temas muito importantes nessa tarde. Também o advogado Jorge Eluffi. Doutor Jorge, muito bom tê-lo aqui. É um prazer, Zancopé, mais uma vez. Fico honrado com o convite e também de participar desse programa Gente do MPD que Fala, na companhia de pessoas tão ilustres, tão queridas. O senhor é presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. Exatamente. Na OAB? Exatamente. E consegue controlar? Então, Zancopé, essa comissão foi criada na gestão atual pelo presidente Marcos da Costa e justamente naquela época das jornadas de junho de 2013, em que a população saiu às ruas para protestar. Primeiro, contra o aumento das passagens de ônibus. Depois, esse movimento tomou um vulto até inesperado e passou-se a protestar contra a situação vigente de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então, nessa linha, a OAB houve por bem criar uma comissão de controle social dos gastos públicos, que tem justamente essa função de servir de interlocutora da sociedade civil, no sentido de buscarmos prevenir as irregularidades, o desvio de dinheiro público. Doutora Lúcia é conselheira da OAB, o doutor Glauco é juiz de direito, o doutor Plínio é procurador de justiça, mas eu gostaria de entender melhor uma comissão de controle social dos gastos públicos. Até onde pode avançar, até onde pode agir uma comissão de controle numa ordem como é a OAB? Sim, a ordem ela tem exatamente, ela tem essa função de atuar como uma porta-voz da sociedade civil. E, portanto, quando a sociedade civil se organiza e busca em protesto contra a situação vigente de desvio, de descalabro, de corrupção, graçando, então a ordem tem por incumbência, uma das suas missões, além da missão de caráter corporativo, que é de defesa da advocacia, das prerrogativas do advogado, a ordem também tem por missão institucional, a proteção, a defesa do Estado democrático de direito, da ordem jurídica, da moralidade, dos princípios constitucionais. Então, nessa linha. Os senhores são advogados, a doutora Lúcia e o doutor Jorge, aí temos um procurador de justiça e temos um juiz. Essa comissão de controle social dos gastos públicos pode levantar dados, informações e encaminhar a procuradoria para que chegue até o juiz? É isso que eu sem dúvida, nós quero inclusive saber desses caminhos, porque ter com todo o respeito, ter uma comissão né, de gastos públicos, né, a ordem dos advogados tem uma comissão de gastos públicos. E eu imagino uma CPI que quer passar a bola para nós, né? Tem que passar, não tem a função de substituir o Ministério Público, a magistratura. Pelo contrário, nós atuamos em parceria com o Ministério Público Democrático. Inclusive, o doutor Roberto Liviano participou de vários seminários que nós realizamos nas subseções do interior, e também com a magistratura, com os órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União, Corregedoria Geral do Estado,
E agora, recentemente, no mês de junho, a OAB de São Paulo, por iniciativa do seu presidente Marcos da Costa, lançou a campanha da cidadania Corrupção Não, que tem por objetivo justamente trazer propostas às autoridades e à sociedade civil de combate à corrupção. E nós temos um rol de 12 propostas, mais de caráter preventivo, no sentido de fortalecimento dos órgãos de controle interno da administração, dos órgãos de controle externo, regulamentação do financiamento público, de financiamento de campanhas eleitorais, redução dos cargos em comissão a um limite específico, né, os cargos de livre provimento, fortalecimento do Tribunal de Contas, fortalecimento da advocacia pública. Portanto, são medidas que a Ordem propôs e já lançou nessa campanha Corrupção Não. Eu não imaginei em nenhum momento que alguém quisesse exercer a função de outro, né? Mas esse é o caminho lógico, né? Advogado, promotor. Exatamente. E chegamos aqui. É a lógica mesmo, né? Sim. Eu só estava brincando. E, Pode dizer. Obrigado. Exatamente por isso eu acho muito importante a existência da comissão. No atual momento em que se luta muito para combater a corrupção, é importante que existam diversos órgãos analisando as finanças públicas para que possam realmente municiar o Ministério Público, para que esses fatos cheguem na imprensa também. A imprensa tem cumprido um papel muito importante nesse momento, trazendo dados que revelam a gravidade de algumas situações, para que, sim, no passo final, seja exatamente como você mencionou, Zacopé, se tornar um processo judicial, né, para a responsabilização dos envolvidos, né. Essas propostas também, acho que o doutor Plínio pode falar melhor também, tem as propostas, as 10 medidas também, onde estão sendo colhidas assinaturas também, o Ministério Público Democrático tem colaborado também, eu mesmo assinei já recentemente também. Em primeiro lugar, eu acho muito oportuno e muito interessante que a Ordem tenha essa comissão, que especialmente o Jorge esteja à frente dela, né? A questão da corrupção é endêmica e tem que ser enfrentada e combatida. E a Ordem, muito bem disse o Jorge, ao contrário do que pensam alguns, a Ordem não é uma entidade de classe, ou não é um sindicatão, né? A Ordem é uma entidade de defesa da cidadania. E ela deve exercer, historicamente, ela tem um papel relevante na história do Brasil nesse aspecto. E essa questão da corrupção, tudo bem, né? Nós temos que enfrentar, temos que fazer propostas, temos que denunciar casos e tal, mas não podemos ficar na vagueza, no amplo demais, porque se você perguntar por aí, ninguém vai dizer que é a favor da corrupção, todo mundo é contra a corrupção, todo mundo é contra, mas ela está aí acontecendo. Então, é preciso, realmente, há medidas propostas para o seu enfrentamento, mas eu acho que é muito importante que se reforcem essas entidades, quaisquer delas, movimentos sociais e quaisquer, que são instrumentos de pressão, né? O poder público, vamos dizer a verdade, ele funciona sob pressão. Como tudo, é preciso que haja pressão e pressão concreta. Olha, em tal episódio está acontecendo isso. É preciso, são necessárias providências. As instituições, os braços do Estado, eles agem. Aquilo é uma máquina burocrática, é lenta, né? Se a denúncia for uma coisa vaga, ela tende a se perder aí pelo tempo, a não se obter prova. Então, nada como a pressão concreta em relação a determinados casos. Doutora Lúcia? É nesse sentido também que eu quero me manifestar, dizendo que o que é importante para a Ordem e para todas as instituições que se unem em prol de determinadas causas necessárias e sociais. A instituição como um todo, como já disse o doutor Jorge, ela não se ocupa só da regulamentação da profissão. Ela tem um ônus público. Então, ela é uma instituição que, somada a outras instituições, como é o movimento democrático do Ministério Público, elas são capazes de mudar o perfil, de ter uma ação pedagógica, inclusive. Basta ver o que nós estamos vivendo hoje. Nós nunca vimos tantas ações no sentido de moralizar a questão ética, a questão da política, a questão
institucional. E é nesse sentido, na mesma fala como todos disseram aqui, que é muito importante que essas instituições se unam, porque a gente muda pedagogicamente a concepção, a consciência do brasileiro Tem que para dar as um causas empurrãozinho no necessárias brasileiro e aqui. sociais. Perfeito, Posso mas só completar é que a com uma primeira, informação? notícia aqui, mas pois não, doutor. A informação é a seguinte: a atuação da ordem dessa comissão não é apenas com os órgãos Sim. instituídos pelo Estado, mas também com a sociedade civil, por meio das suas ONGs, das entidades Sim, que se preocupam com o combate à corrupção. Nessa semana, nós fomos o lançamento do Observatório de São Paulo, que é justamente uma entidade da sociedade civil que tem por objetivo fiscalizar as contas do município de São Paulo. E esse Observatório Social de São Paulo, também ele é uma reprodução de várias cidades do Brasil em que existe essa instituição, essa ONG, justamente para fiscalizar, monitorar os gastos públicos em cada município. Eu até me antecipei nesse esclarecimento sobre essa comissão na OAB, porque o governo de São Paulo, prefeituras e entidades civis concluíram o plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo. O documento orienta como o poder público, companhias e sociedade civil deverão agir em caso de seca ou desabastecimento de água para a população da região metropolitana e até a forma da implantação de rodízio, corte sistemático de abastecimento, uma série de medidas que são anunciadas, né? Só não combinaram com São Pedro, como é que fica tudo isso aqui, doutor Plínio. Eu ia dizer assim, é quase surreal. A nossa conversa, se a gente descuidar, ela vira surreal, porque, veja, então o poder público faz um plano de enfrentamento da seca e tal, mas veja o seguinte, como é que é aquela história que o governador ganhou um prêmio de gestão hídrica, mas é desse estado, é desse planeta que nós estamos falando? E aquela questão do sigilo imposto também, né? As investigações relativas a esse problema, mas como é que é isso? Então, agora o poder público acha que vai resolver tudo com um plano, dizendo, olha, se faltar água, você guarda a água no balde. É isso, é brincadeira, né? Acho importante a gente refletir também, né, sobre como mudam alguns discursos quando a gente se trata de um ano eleitoral e no ano seguinte ao ano eleitoral, né? Então, eu lembro que no ano passado, nesse período, nós ouvíamos uma assertiva de que não haveria racionamento e que não haveria cortes. E parece que não é bem isso que está acontecendo, né? Em vários bairros no município de São Paulo, existem reclamações de que já existem cortes, que já existe um racionamento velado, extraoficial, e agora, agora vamos reconhecer que agora será necessário fazer. Será que os dados já não permitiam, no ano passado, dizer que havia pelo menos um risco de racionamento? Há muito tempo, e o São Pedro não tem nenhuma culpa disso. Secas periódicas são previsíveis. Historicamente, elas acontecem. É preciso que o governo faça obras para enfrentar isso. O governo é governo para isso. Doutora Lúcia. Bom, nesse sentido também, a gente tem que lembrar da sustentabilidade, né? Porque nós não temos uma bola de cristal e o homem está mudando o clima do planeta. Então, nesse sentido mesmo, nós temos órgãos especializados para pensar nisso. E isso é política pública. E a política pública, ela não pode ser pensada para o hoje. Ela é projetada, no mínimo, para 20 anos para frente. E nós já sabíamos que nós teríamos problemas. Não só neste governo, como em governos passados. Então, como é que está o controle da sociedade sobre esta política pública? É nesse sentido que o doutor Eluf falou. Esse observatório do terceiro setor, que ele esteve participando e que a gente também tem um contato direto, é um órgão da sociedade civil, é uma ONGona, né? Uma ONG. E o que é que eles trazem de interessante? Eles pegam todos os assuntos necessários e de momento, e que envolve sociedade civil, que envolve instituições, entes públicos, para debater a necessidade social do equilíbrio dessas relações e o que é que está sendo formatado em termos de legislações. Tanto que, recentemente, nós, pela Ordem,
num programa de rádio que houve lá, conseguimos, através de uma medida provisória, mudar uma legislação que ontem foi votada pelo Senado, que vai regulamentar por todo o país a relação de parceria entre organizações da sociedade civil e governo. Porque hoje ela é diferente em vários estados, em vários municípios, por meio de convênio, que é um instrumento jurídico que não nasceu para ser utilizado nessas relações. E hoje vai haver um regramento igual. Então, toda política pública a ser executada, seja no Pará ou seja no Rio Grande do Sul, as secretarias de governo de município e de estado, e a União, obviamente, deverão observar uma lei específica. E fica tudo muito mais transparente, porque o estudo tem previsão de estar tudo numa plataforma eletrônica, inclusive as prestações de contas. E é nesse sentido que eu digo, a ordem, as instituições, a sociedade civil e seus movimentos sociais têm que lutar por isso. Imprensa. Eu acho irônico, né? Porque quando você diz que está tudo exposto, aí o governador coloca na transparência. Pois é, Então, a posso transparência que é uma por favor. garantia né, ou pelo menos um instrumento de itens fiscalização. secretos, né, doutor? Mas a hora que a coisa complica, bom, é secreto. Pois é, Brincadeira, o que o né? doutor Plínio colocou é perfeito com relação a esse sigilo que foi imposto no caso da Sabesp, assim como em outros, no caso dos trens também, metropolitanos, e a ordem se manifestou na ocasião, contrariamente a esse sigilo, porque extrapola o espírito da Lei de Acesso à Informação, que prevê casos muito específicos de sigilo. E eu até vejo nisso, doutor Plínio, um avanço, um avanço do governo ao explicitar, ao tornar público esse plano. Quer dizer, ele pelo menos está prestando contas do que vai ser feito e, vamos dizer, voltando um pouco atrás naquela questão do sigilo. Eu não conto o negócio da Sabesp, mas Doutor ela tem um Glauco plano aqui para ensinar vocês a enfrentar a falta de Dr. água. Glauco chamou atenção para o ano em si. É ano eleitoral, é Exato, ano pré-eleitoral, é ano pós-eleitoral. Perfeito. Tudo. Como vocês são operadores do direito todos, né? Na política muda tudo. Exatamente. E acho que a doutora Lúcia tocou num ponto muito importante, que políticas ambientais, políticas educacionais, você vai plantar hoje para colher daqui 20 anos. Sim. Essa eu vejo que é a maior dificuldade para que o Brasil consiga avançar. Infelizmente, as práticas hoje adotadas são sempre pensando assim, eu consigo colher isso daqui a 4 anos, seja para efeitos de uma reeleição, seja para efeitos de eu poder fazer o meu sucessor, né? Então, é difícil alguém pensar assim, olha, isso aqui vai melhorar o país daqui a 20 anos, mas eu não vou estar aqui para receber esse lucro. Basta que meus filhos, que a sociedade receba. Então, isso acho que é muito triste. Doutor Glauco, também o doutor Plínio, o doutor Jorge, a doutora Lúcia. Aliás, a notícia de hoje, todos os jornais, todos os meios de comunicação se referem à paralisação. Não pode ser greve, né, porque são autônomos esses motoristas de caminhão que estão se manifestando. O Diário Oficial da União publicou medida provisória que endurece as penalidades aos caminhoneiros que mantiveram bloqueios de rodovias no país. Com a publicação, e aí eu pergunto, doutor Glauco, nós estamos falando aqui numa projeção para 20 anos. O ministro José Eduardo Cardoso diz que essas medidas já podem ser aplicadas, entre elas aumento da multa para quem fizer bloqueio. Aí tem os valores de 1.900 para 5.700, então é imediato. Isso é possível? Uma aplicação publicou hoje, já pode autuar? Como foi adotada a medida provisória, tecnicamente é possível, mas, a meu ver, há um uso indevido do instrumento jurídico. A medida provisória, ela foi criada para que se fosse utilizada apenas em situações emergenciais e não numa situação casuística como essa, né? Então, assim, às vezes o governo tem que tomar uma medida que não daria tempo de submeter ao Congresso para aprovação, muitas vezes na área econômica, mudar uma tarifa, né, alguma coisa assim, ok, é necessário fazer aquilo naquele momento. Agora, você usar uma medida provisória, que é uma medida excepcional, né, porque aqui você passa por cima do Congresso, né, o Congresso só vai apreciar isso aqui depois, né? Que multas possivelmente já Isso, possam ter sido né? aplicadas. Então, não, com certeza, né? Então, e aí me parece que assim, bom, então da próxima vez, se forem os professores que promoverem bloqueio de rodovias, aí vai se criar uma nova medida provisória aplicando uma multa aos professores que estiverem bloqueando rodovias.
impedindo-os de fazer financiamento. Porque aqui, no caso de reincidência, parece que o caminhoneiro vai ser impedido de realizar um financiamento para adquirir um veículo. Então, assim, você quer, ok, você precisa liberar as rodovias, faz parte do Estado tutelar isso, mas que instrumento você está usando? Né? Você quer sufocar o próprio diálogo, né, por meio de um instrumento jurídico que não é adequado? Né? Não sei, me parece complicado isso. Doutora Lúcia. Bem, nós estamos aí num dilema. Porque o que eu sinto também é que as leis estão postas para serem cumpridas e a sociedade não as cumpre. Independentemente da conduta ou do devido processo legal, enfim, já está arraigado na sociedade o não cumprimento, em boa parte de situações, de leis postas. E é nesse sentido que eu digo, parece até utópico quando eu falo, parece que eu sou uma sonhadora, mas eu acho até que sou. Não vou perder esse sonho. Que nós temos que mudar o perfil do brasileiro, a consciência do brasileiro, a consciência ética mínima, uma consciência de honestidade. Não estou aqui a dizer que a corrupção vai acabar, que nós não teremos crimes organizados, mas todo esse movimento da família jurídica que a gente sente hoje, um movimento da família jurídica, todos nós. E a sociedade, essas organizações, estão em busca do quê? De mecanismos que a gente consiga ter controles mais claros, mais evidentes, e, por consequência, a gente forma uma nova geração. Desde que venham seres e homens e mulheres investidos no executivo de boas políticas e de boas práticas. Então, vamos sempre lutar nesse sentido. Eu gostaria de fazer uma observação. É claro que, embora utópica, nós estamos sempre visando a esse futuro, mas eu acho que nós temos que lidar com a realidade, que é bem diferente. Eu entendo que essa medida provisória é totalmente inconstitucional. Ela aplica multas de caráter confiscatório, quer dizer, quintuplicou o valor das multas, por medida provisória, impede a livre manifestação. Eu acho que tem que ter é claro que a autoridade tem que garantir a circulação de veículos nessas estradas. Agora, o abastecimento. Né? O abastecimento. E existem instrumentos jurídicos. Existem instrumentos. Agora, uma multa de caráter confiscatório, feita assim, por medida provisória, eu acho que, no meu modo de ver, ela é de constitucionalidade duvidosa, para não dizer que é de inconstitucionalidade flagrante, na minha opinião. Limitação ao acesso ao sistema financeiro também. Também, isso aí impede o exercício da profissão, que é garantido pela Constituição. Na prática, impede o exercício da profissão pelos caminhoneiros. Claro, eu não estou nem defendendo o mérito do movimento, Sim. Mas eu acho que deve ser adotado o mesmo critério que se adota para outros movimentos, como de trabalhadores sem terra, trabalhadores sem teto. Tem que se garantir o direito de expressão, de livre manifestação, que é garantido pela Constituição. O senhor falou dos amigos, os caminhoneiros não exatamente. são amigos. Não, realmente, tecnicamente a medida é duvidosa, acho que é preciso pensar nisso. Mas um detalhe importante é essa análise, né? Não é um sindicato, não é um movimento social de caminhoneiros, são autônomos, né? São pequenos empresários autônomos que por sua própria vontade, no seu próprio interesse, estão fazendo isso. Isso é diferente por exemplo, da greve dos professores, da POS, dos 92 dias, que eles fecharam via pública e o governo ameaçou ou aplicou multas exatamente por causa disso. Aplicou multa na instituição sim, que os mas representa. É um movimento social organizado, tem um direcionamento. Isso aqui é um movimento é uma somatória de pequenos empresários. É diferente uma coisa da outra. Porque o ano passado, numa manifestação semelhante, eles conseguiram benefícios, como anistia de multas, como redução de taxas de financiamento. Pois é. Eles tiveram benefícios. Vamos ver o que vai resultar é o desse seguinte, movimento. Você vai ver que vai ter coisa assim. Nós temos uma política, já que não é de hoje, é de 50 anos, de estimular o transporte pelas rodovias. Rodovia, é um absurdo. Você não. Isso sempre foi isso é estimulado insano. pelos governos que sucederam. Juscelino Kubitschek. Desde lá.
Quer dizer, em vez de você estimular o transporte ferroviário, que é muito mais Sim. barato, o fluvial, ou pelo menos dar um leque de opções para isso, não, tudo para o rodoviário. E agora... Mas estão a indústria automobilística, né? Exatamente. A rodovia está muito cheia, qual é a Exatamente. solução? Ela faz mais uma faixa, e mais uma faixa, e mais outra faixa. Não que tem não tem fim mais isso. espaço. Mas vai conversar isso com a indústria E uma que ciclovia do fabrica. lado. Sim. Vai conversar isso com quem fabrica caminhões, pneus e Dr. asfalto. Plínio, Né? eu costumo dizer que a indústria automobilística, né, financia melhor as campanhas do campanhas. que a indústria Com ferroviária. com absoluta Eu diria que certeza. a indústria de Sim. bicicletas também não tem depois muito tem a sucesso questão no do financiamento financeiro. de Exatamente. Que há não de tem. empregos em decorrência da indústria automobilística, essa foi uma opção, inclusive. Sim, Pois é, Os mas governos, tudo é um círculo, né? Mas aquele emprego gera imposto. Se você for sem a política círculo, pública, círculo. qualquer atividade vai gerar, até o tráfico. Se o tráfico for legalizado, vai gerar imposto, emprego já gera, né? Mas vai ser regular. Então a questão é uma formulação de política pública. O que eu quero para o meu país? O que eu quero lá para o futuro? Que Brasil eu quero depois? Que meio ambiente. Exatamente. mas o que me chama realmente a atenção aqui é o fato de a publicação no Diário Oficial ontem e já se poder aplicar as punições, né, multas e várias Isso, outras. tecnicamente é muito esquisito. sim. Acho que É o comporta uso uma indevido. discussão. Uso Estou indevido. recorrendo ao Ministério Público. Processo Já até legislativo, deixei os sim. advogados aqui, Olha, já já vou direto. veio de novo para o Ministério Desculpa, Público. doutor Imagina. É o uso indevido de um instrumento legítimo, né? A medida provisória ela realmente é importante em alguns casos, mas serviu a um objetivo que não se adequa ao que para que o instituto foi criado. Aí o que eu vou ainda repercutir em cima disso, doutor Jorge Eluf e doutora Lúcia, é a advocacia nesse aspecto, né? Não tem nada que se possa fazer, porque já não é o caso de eu recorrer ao Ministério Público. Eu tenho que alguém me socorrer aqui e me defender nessas... eu Eu acho sou um que- caminhoneiro autônomo, não posso fazer greve, porque eu sou autônomo, faço greve que jeito, né? Eu sou autônomo, eu sou dono, eu sou, como o doutor Plínio disse, um pequeno empresário, né? Então, alguém tem que me socorrer para que eu possa... Um pequeno empresário que merece a proteção da justiça. Sim. Se é procurado, um advogado tem condições de ajuizar uma medida para coibir essa cobrança, que, no meu modo de ver, é arbitrária, é excessiva, é desproporcional, mais um princípio da Constituição, que é a da proporcionalidade, é uma medida quase 4 vezes mais, sei lá o que, a multa, além do que torna, obstaculiza o exercício da profissão pelos caminhoneiros, até com penas excessivas e penas que, na prática, vão impedi-los de exercer a profissão. E a Cabe. própria OAB pode ingressar com uma ação direta de Pode, inconstitucionalidade pode também pode com entrar, o Ministério pode Público. entrar. Sem dúvida. Perfeito. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP. Conosco hoje, a Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Zé Copé, me escuta? Gisele, boa tarde. Então, o Gente que Fala pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal, pela AltV, retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil.
Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Oi, Gisele. Ela aprende que Oi. pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Como toda quinta-feira, nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala e aos debatedores. Vamos falar sobre o evento Sabores e Grandes Emoções para os associados da FIPESP. Como está sendo esta primeira semana do Festival de Sabores na associação, Gisele? Então, Zancopé, é bem bacana. Os associados estão bastante entusiasmados com as novidades, que têm sido muito intensas atualmente. Nosso restaurante já é lotado em dias normais, porém, está se superando nessa época do festival. Zancopé, conforme ficou combinado no último programa, hoje eu volto a falar sobre os cardápios das unidades que estão passando pela sede. Se não me engano, ainda faltam 4 unidades de lazer. Vamos lá. No dia 24 de novembro, teremos a UEL de Avaré, que vai apresentar um saboroso pintado ao perfume do mar e pavê de morango como sobremesa. Pratos elaborados pela nutricionista Rosimeire de Mello e preparado pelo chefe Juliano de Oliveira. Para quarta-feira, dia 25, quem marcará o ponto aqui é o chefe Clériston Souza Silva, que é da unidade de Ubatuba. Fará delícias sugeridas pela nutricionista Daniele Milani. Uma bela lasanha de abóbora ao molho de camarão e de sobremesa delícias de cappuccino. Gisele, eu posso dizer que as unidades estão bem criativas neste ano? Não é questão mesmo? Os associados que digam. Bem, ainda temos mais 2 unidades aqui em nosso restaurante nessa última semana. A UEL Mineira de Poços de Calda chega arrasando com um prato escondidinho de filé mignon.
e delícias de abacaxi como sobremesa. Cardápio montado pelo nutricionista Lincoln de Lima e executado pelo chefe Abraão de Lira. E para encerrar o nosso terceiro Festival de Sabores, a queridíssima Unidade de Amparo traz um prato elaborado pela nutricionista Kate D'Alonso e preparado pela chefe Antônia Ruger. Anote as delícias do dia: salmão assado ao molho de ervas finas e banana imperial de sobremesa. Gisele, conta pra gente o evento em homenagem ao Dia do Servidor Público, como foi? Muito especial, não tem como. Roberto Carlos é pura emoção. São milhares de vidas vividas ao som de suas músicas. A realização do sonho dos associados pela atual diretoria executiva marcará a FEPESP para sempre. Acredito que não é nenhum exagero afirmar que a associação será vista de outra forma depois desse show do Roberto Carlos. Nesta noite foram sorteados 10 prêmios entre os presentes, que são: Francisco Rodrigues ganhou uma estada na UEL de Campos do Jordão, Cláudia Pasqualini uma estada na UEL de Guarujá, Ana Sandra Rodrigues Trindade uma estada na UEL de Poços de Caldas, Francisco de Assis Murasaki ganhou uma geladeira Fast Free Inox, Aparecido Donizete dos Santos uma lavadora Brastemp 11 quilos, Maria Aparecida de Carvalho Fígaro uma TV de 42 polegadas, João Carlos uma geladeira Frigobar Retrô, Reni Oliveira Navarro um tablet, Lilian Ferreira dos Santos um tablet e Valdomiro de Oliveira um micro-ondas. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Um abraço. Um abraço, Zancopé, uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala hoje, na sua parceria com o Ministério Público Democrático, gente do MPD que fala, conosco o Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, que é membro do Ministério Público Democrático, a advogada doutora Lúcia Bludeni, que é conselheira da OAB, o advogado Jorge Eluffi, que é presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos na OAB, e o juiz de direito, Dr. Glauco Costa Leite. O assunto que ainda repercute é sobre a atuação em uma escola ocupada. Policiais militares utilizaram spray de pimenta ontem para conter um tumulto envolvendo estudantes que protestavam contra a reorganização escolar em São Paulo, que fechará 94 escolas e deverá reestruturar outras para unidades de ciclo único. A confusão acontecia em Pinheiros, na Escola Estadual Fernão Dias Pais, que está ocupada por alunos contrários à reforma. A Procuradoria-Geral do Estado afirmou que entrará na Justiça para retirá-los. Doutor Plínio, doutora Lúcia, doutor Jorge Eluffi, doutor Glauco. É de novo a sensação da conversa de doidos, né? Porque, veja, o governo do Estado planeja fechar 94 escolas. Ao invés da reação ser contra essa ausência, a Lúcia falou, de política pública, isso aqui é uma falta de política pública, né? É a ausência de política pública. E deve haver instrumentos da sociedade civil de fiscalização e de atuação para ver se existem políticas públicas e se elas são cumpridas. Aqui há uma ausência de política pública ou uma política pública suicida em relação ao direito à educação e que beneficia escolas privadas, obviamente. Muito bem, os estudantes protestam. A polícia militar vai lá e faz o quê? Dá pau nos estudantes. Com gás de pimenta. Olha, essa história de que a questão social era um caso de polícia é frase do Washington Luiz, lá na década de 30. Nós não superamos isso ainda. Aí vem uma outra questão, Zancopé e demais amigos. Uma outra questão, que formação se dá a essa força policial militarizada para que ela dia após dia, de ano após ano, ela se envolve em atitudes dessa natureza. Gás de pimenta, isso é uma coisa muito séria. Em estudantes que protestam contra uma política pública que quer enterrar a escola pública. Ora, tenha paciência. Nada educativo. Não, nós temos que começar a analisar a partir daí essa formação militarizada de uma força pública.
né? Uma força pública que começa lá atrás, servindo aos governos para correr atrás de escravo fugido, aos governos não, aos coronéis, aos proprietários, depois para garantir a supremacia de um governador sobre outro na República Velha. Mas será que é essa mesma formação que nós temos? Isso aqui é o avesso do avesso. Doutora Lúcia. Olha, aí nesse aspecto, e pegando o seu gancho mesmo da própria política pública, ainda que isto seja uma política pública inteligente, digamos assim, porque se o governo pretende remanejar, criar creches nos espaços, porque ele está vendo ociosidade de vagas, enfim, isso eu particularmente não vejo como uma má opção, se for de fato remanejada a questão dos espaços desses equipamentos públicos, dessas escolas públicas. Por idade, porque a pretensão é que seja por idade, para que essa gente misture menos as crianças, dependendo da faixa etária e do ciclo educacional. Isto é uma política pública. Se ela foi estudada, se ela foi bem pensada para ser implementada, vamos louvá-la, mas desde que ela demonstre essa necessidade e desde que a população seja esclarecida. Esse foi o maior problema, eu acredito. A população não foi esclarecida dos benefícios que isso vai trazer, do que foi pensado em termos educacionais, de você segregar essas crianças, os jovens, por faixa etária, transformar equipamentos ociosos em equipamentos para creches, que nós temos uma necessidade imensa na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Enfim, as coisas são feitas de forma assodada, me parece, sem o devido esclarecimento e sem ouvir a opinião pública. Agora, nós vamos ter, sabe o quê? Resistência do próprio servidor público, que é o professor, que ele não quer sair daquele equipamento, ele não quer ir para outro lugar. Então, nós temos vários interesses que orbitam em volta de uma política, por isso que ela tem que ser pensada, esclarecida com a sociedade. E demonstrada, porque veja o seguinte, fechar 94 escolas é uma coisa extraordinária. E a gente diz no meio forense, né, que o normal presume-se, o extraordinário prova-se. O governo do Estado está Lúcia, muito distante de começar a convencer alguém da racionalidade de alguma coisa assim. Nós vamos ter, são salas cheias, superlotadas, né, e a escola privada tentando entrar aí nesses vãos, certamente. Isso é o que parece. Mas, ao que me parece, eu posso estar desinformado, inclusive, não há um fechamento pelo puro fechamento. Há um deslocamento desses equipamentos para servir outras finalidades também educacionais. Precisa provar isso. Eu gostaria de isso que eu quero acompanhar. Está muito distante, não sei mesmo. Nada. Eu gostaria de acrescentar um elemento na discussão. Concordo com a doutora no sentido de que, e conversando com alguns professores da rede pública, eles falaram que realmente é interessante essa divisão entre ensino fundamental e ensino médio, né, o foco da escola realmente tem um viés mais claro, e, de fato, não houve essa discussão, né? Eu acompanho muito as notícias sobre educação, me interesso pelo tema, e, de repente, ela veio de cima para baixo. E eu pergunto, aí é o que eu gostaria de acrescentar, se isso também não é uma coincidência, em um ano em que todas as unidades da federação relatam problemas econômicos, tivemos uma diminuição dos valores arrecadados pelo Estado, então aí fica mais fácil eu falar assim, olha, eu estou remanejando, e aí nisso, quanto que eu estou cortando de gasto, né, nessa linha? Especialmente porque você não apresentou o estudo para mostrar, olha, isso aqui realmente é importante, vai resolver, né? Então, assim, são fechadas essas. Assim. Não são 4, são 94. E eu já tenho um olhar altruísta disso aí, porque eu também pensei nisso, só um minutinho, oi, Lúcio, já te dou a palavra. Eu já pensei por um outro viés, já que o governador também está meio no fim de mandato, uma série de coisas, vamos ter presidência, pode ser que ele vá... 3 anos. Bom, mas porque é uma... 2 anos e meio. Porque é uma ação, porque é uma meses. atitude que até impopular para ele. Mas é uma atitude altruísta, se ele tem coragem de levar à frente isso, se de fato for executado esse remanejamento, se esses equipamentos se transformarem em espaços
para serem utilizados pela A senhora população. fala numa readequação. Numa readequação. Mas deve estar em sigilo também, É, essas e informações. essa questão da impopularidade, às vezes pode falar assim, olha, o dinheiro que eu estou economizando aqui, eu posso usar muito melhor em uma Sim. outra área. Você que vê, vai me tem um trazer viés mais econômico. popularidade. Alguém acredita Eu nisso? tô no Sinceramente, viés vocês eu acreditam tô no nisso viés com o histórico altruísta que existe? educacional, e agora o doutor Eluf vai falar Não, o que ele vai trazer a verba Não, para dar mais popularidade. Sim, pois é. Eu confesso que eu não tenho informações suficientes para emitir um juízo de valor sobre essa política educacional. Não tenho, não disponho desse juízo. Mas me estranha muito o aparato repressor que eu Pois é. testemunhei agora passando por lá. Dezenas de viaturas, centenas de policiais cercando uma São escola. estudantes. Cercando uma escola de adolescentes. Meu Deus do céu. Quando nós precisamos tanto da segurança pública para esses adolescentes. Né? em locais em que nós temos aí estatísticas também sigilosas, ao que parece, bárbaras de cometimentos de crimes, lá que deviam estar essas viaturas, esses policiais, não. Eu passei lá, está fechada a Pedroso de Moraes, nos 4 lados, centenas de policiais para fazer uma repressão. Não é inclusive, o com avesso gás do de avesso? pimenta. Eu acho isso totalmente deseducativo. Será que podemos encontrar uma linha comum aí? Então, enquanto o governo federal encontra uma medida desproporcional para tentar conter os caminhoneiros, o governo estadual também da mesma forma para conter os estudantes, ambos querendo evitar que se multipliquem discussões Sim, dessa natureza. Exatamente. O governo do Estado não Muito consegue bom o emitir paralelo. uma medida Uma medida provisória para multar os estudantes. Então, pau neles, né? Mas, doutor Glauco, doutor Jorge, doutora Lúcia, doutor Plínio, nos 2 anos que se passaram após sua promulgação, a lei anticorrupção mudou a cultura das empresas que, por medo de terem que arcar com as pesadas punições previstas pela norma, passaram a implantar e fortalecer práticas de compliance interno. Segundo alguns especialistas, o grande mérito da lei foi instituir a responsabilidade objetiva das companhias em casos de corrupção, tirando o foco do violador e o transferindo à vítima, aumentando a proteção desta. Eu posso dizer, porque eu acompanhei de perto a elaboração dessa lei, desse projeto de lei, fizemos seminários na OAB, tendo por tema essa lei anticorrupção. Eu acho que foi um avanço em relação ao que nós tínhamos antes, porque antes nós tínhamos alguns tipos, inclusive penais, mas que atingiam mais o servidor público nos casos de corrupção. As empresas passavam praticamente incólumes. Os representantes, os responsáveis pelas empresas, mais incólumes ainda. Então, eu acho que foi um avanço estabelecer a responsabilidade objetiva. O que vem a ser isso? Independentemente de culpa ou de dolo, se a empresa particular se beneficiou de um ato lesivo ao patrimônio público, ela responde por isso, com multas, com restrição de direitos, sem prejuízo da aplicação de outras normas, como a lei de improbidade administrativa, o Código Penal, que pode ser aplicado também, cumulativamente. Mas essa lei visa especificamente a reprimir a atuação desleal, a atuação fraudulenta, a atuação prejudicial ao patrimônio público que algumas empresas se conduzem, como nós estamos vendo aí na Operação Lava Jato. Está diminuindo a carga de trabalho no Ministério Público, doutor Não, Plínio? por conta disso, não. Eu até ia dizer o seguinte, eu tenho poucas informações sobre os resultados. A notícia é que disso resultou um maior controle. Então, eu não tenho dados para confirmar ou não se diminuiu a corrupção por causa disso. Mas, realmente, as medidas têm que mexer naquela parte sensível, né, da pessoa, que é o bolso. E isso aqui indiretamente mexe, porque responsabilizando objetivamente a empresa, o empresário, os sócios e tal, eles serão penalizados. E é preciso lembrar o seguinte, a gente combate muito a corrupção e fala e critica o servidor público, e com toda a razão, que se deixa corromper, mas a grande mola da corrupção, o grande corruptor, é o interesse econômico privado, é ele que corrompe.
Ele que move tudo, porque o favorecido no fim da linha de toda a corrupção vai ser aquele interesse. O funcionário é um elo de ligação daquilo. Ele ganha a vantagenzinha dele, mas olha, a vantagenzinha que ele recebe, às vezes não é tão pequena, ela é pequena, é mínima, é ficha perto da vantagem que, lá no fim da linha, o capital, o empresário, o interesse econômico lucrou. Porque vamos imaginar, né, como que funcionava antes da lei. Você tem um funcionário de uma empresa que vai fraudar uma licitação. Ele podia vir a ser condenado, e a empresa se beneficiou por milhões. Sim, e vai continuar. E a empresa teria ainda todo o prazer em pagar para ele a defesa jurídica. O senhor vai ficar preso? Uma assistência à família, assistência compensa, à família, uma indenização, tal. E ainda assim a empresa lucrava muito. Eu queria destacar ainda um outro aspecto dessa lei, que é o aspecto pedagógico e preventivo. Ela estabelece o compliance, ou seja, regras que a empresa deve adotar para prevenir os casos de corrupção. Então, eu sei de exemplo de amigos que são executivos de algumas empresas, em que elas têm um regramento tão rigoroso que, numa mesa de reunião, se houver qualquer conversa atravessada, imediatamente o representante se levanta e vai embora. Por quê? Porque existem regras, né, de muito rigor aplicados nessas empresas, geralmente multinacionais. Isso é importante que se aplique nas empresas todas, que são regras de ética empresarial, de integridade das empresas. E, inclusive, na proposta, uma das propostas do combate à corrupção não da OAB, é justamente de tornar obrigatória o estabelecimento de regras de compliance, de ética empresarial, de integridade nas empresas estatais, nas empresas públicas, que são, hoje em dia, um grave foco de corrupção. Doutora Lúcia, eu gostaria de mudar de assunto. A senhora que é conselheira da OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deverá analisar em dezembro se as pedaladas fiscais praticadas pelo governo Dilma caracterizam crime de responsabilidade. O entendimento poderá fundamentar um pedido de impeachment por parte da entidade. Bem, é um tema espinhoso esse, a questão do impeachment. E no Brasil, a cada 2, 3 dias ou uma semana, mudou todo o quadro, o cenário político, jurídico, institucional, mudou tudo. O fato é, o direito não trabalha com suposições, ele trabalha com provas concretas. E, ao que tudo indica, já temos provas concretas da questão das pedaladas fiscais, inclusive nessa gestão que levaria ao pedido de impeachment, porque além de requisitos formais que a gente tem que observar na própria legislação, há um clamor social, há um clamor necessário. Por um outro lado, o que é que eu verifico? A presidente, ela, pessoa física, vem se sustentando muito, pessoa física, na função dela. Eu não sinto o partido, que inclusive está bastante desmoralizado socialmente perante a sociedade civil, em função do quê? Da própria Lava Jato, que trouxe à tona tantos desvios, tantos desmandos numa instituição como a Petrobras, que é um orgulho nacional, que detém tecnologia de ponta, enfim. Qual é o cenário? O cenário nós temos instituições sérias, maduras no Brasil hoje. Ministério Público, magistratura, basta ver que o juiz Sérgio Moro vinha conduzindo até aqui sozinho. Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, o Brasil está maduro, no meu olhar, em termos institucionais. Legislativo, o que eu sinto verdadeiramente é que, como tudo muda, eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade civil, de um modo geral, independentemente de estar investido numa condição de agente ou de Ministério Público, enfim, assiste o quê? Um paraíso especial que é Brasília. Brasília dita as regras do jogo como se nós não tivéssemos questões urgentíssimas para tratar no país, em todos os âmbitos de políticas públicas, em todos os âmbitos comerciais do Brasil. O Brasil precisa sair desse marasmo. O Brasil precisa se relacionar melhor com os outros países para fins de balança comercial. E nós não estamos vendo isso. Por quê? Por conta de um ideologismo
de um partido, eu estou sendo absolutamente clara aqui, que teve condutas importantes para o país, em alguns segmentos, mas que, enfim, não soube sair do poder com dignidade. E aí, o que eu concordo com o que a doutora falou, mas aí o que entristece é olhar para a oposição e pensar quem pode nos salvar nesse momento, né? E aí você vê, de repente, postura de alguns partidos, mesmo com todas as evidências contra o presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha. Olha, não, tudo bem, eu reconheço que ele cometeu um problema grave, mas eu estou com ele para um fim mais importante. Né? Assim, olha, então tudo bem, ele realmente cometeu corrupção, mas já que ele vai me ajudar no objetivo final, então, ok, estamos juntos. Ele disse que não tem contas lá, mas ele usou o nome da mãe como senha. Não, que coincidência. ética é essa? Que ética é essa que nós queremos para a nossa população? Né? Sabe, os fins vão realmente justificar os meios, né? Tipo, ó, se eu tenho um corrupto que eu posso andar do lado, mas que lá na frente eu vou conseguir um objetivo melhor, ok. Não sei, eu penso que não é por aí. Doutor Plínio, evidência maior do que o nome da mãe como coincidência, senha. Né? Qual é o problema? O nome é Maria, às vezes, de repente fosse Maria, né? Poderíamos, né? Doutor Jorge. Bom, eu entendo o seguinte, com relação ao impeachment, acho que as instituições devem funcionar. Se há motivos, se há elementos objetivos para um impeachment, que se proceda dessa forma. Até agora, eu não vi nada. Eu vejo um uso político desse instrumento. Totalmente político. Não vi elementos para... Porque uma coisa é um governo incompetente, outra coisa é um governo corrupto. Eu acho que o governo incompetente você tem que tirar no seu termo final, ao final do mandato. Agora, se houver corrupção provada, comprovada, com a participação da chefe do governo, do Estado, aí sim. Não vi ainda. Doutora Lúcia, o que me chama a atenção nesses pedidos de impeachment, e a senhora, como advogada, me auxilie, por favor, um dos pedidos que foi entregue e assinado pelo Hélio Bicudo, não é? Conhecidíssimo. Aí o presidente da Câmara devolveu a ele e falou: tua assinatura não está reconhecida. É um formalismo, né? Burocracia. É um formalismo inadequado, inoportuno. Sim. Até porque o advogado detém fé pública. Existe uma legislação específica para isso. O magistrado está aqui, que Sim, não me deixa exatamente. mentir. Então, já é uma ofensa à nossa categoria profissional, digamos assim. Sim. Porque é desconhecimento da parte dele. Agora, outra questão que eu sinto é a questão técnica, legal e jurídica. E eu quero ressaltar aqui, nesse pedido do Hélio Bicudo, a atuação da doutora Janaína, que foi uma advogada muito combativa e que, acredito, tem escrito boa parte desse pedido de impeachment, que ela é inclusive, livre-docente da USP na área de direito penal, né? Mas, como disse o doutor Eluf, é um julgamento político. Político. Não vem para o doutor Glauco. Sim, não vem. Não passa pelo doutor Plínio. O Bicudo não pôs o nome da mãe ali, vai ver que ele não mencionou. Mas os indícios e a necessidade de um parecer do TCU já existe. Perfeito. Quer dizer, já temos um início de... Doutora Lúcia Bludeni, agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite para participar do Gente que Fala. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Doutor Jorge Eluf, sempre bom tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Zancopé, sempre que convocado virei para participar dessa ilustre mesa. Doutor Glauco Costa Leite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi um grande prazer, continuo à disposição. Doutor Plínio Gentil, o senhor que é procurador de justiça, membro do MPD, agradeço esta parceria que o MPD proporciona ao Gente que Fala. Tá, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês mais uma vez e estaremos sempre aí em nome do MPD. Obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.